Suponhamos então que queremos calcular a área de uma região definida por o gráfico de uma função, neste caso da função raiz de x e o eixo horizontal. Nós conseguimos facilmente calcular a área de regiões que sejam retângulos. Se tivermos a dimensão de um lado e do outro, sabemos que a área da região interior a esta figura é dada por A vezes B. Como é que podemos utilizar retângulos para tentar calcular um valor aproximado desta área? Uma maneira disso ser feito é, por exemplo, dividimos o segmento AB em dois, ficamos com este segmento e com este, calculamos o ponto médio deles, o ponto médio do segmento 0,2 é 1, o ponto médio do segmento 2,4 é 3, e depois calculamos o valor que a função tem em cada um dos pontos médios. No ponto 1 o valor da função é este, no ponto 2 o valor da função é este. E como vês, ficamos aqui com dois retângulos, com este retângulo e com este, e podemos tomar a soma das áreas destes retângulos como uma aproximação do valor da área que fica entre o eixo horizontal e a curva correspondente ao gráfico da função f. Se fizermos as contas para este caso, temos a área é 2 vezes 1, porque o 1 é esta altura, que é a raiz de 1, está aqui, mais 2 vezes esta altura, mas esta altura é o valor que a função tem no ponto 3, portanto é raiz de 3. Temos esta expressão que dá aproximadamente 5,46. Bom, isto é uma aproximação apenas porque, como podes facilmente ver, a área deste retângulo, por exemplo, a deste aqui, tem esta parte a mais que não corresponde, que não está entre a curva da nossa função e o eixo do x, e a área deste retângulo aqui não contabiliza este pedaço e contabiliza a mais este. Portanto, isto é apenas uma aproximação do valor efetivo da área que fica entre o gráfico da função e o eixo do x. Nós podemos melhorar esta aproximação da seguinte forma. O que fazemos aqui é o seguinte: em vez de dividirmos o segmento 0,4 em duas partes, dividimos em 4 partes, de 3 a 4, 2 a 3, 1 a 2 e 0 a 1, e tomamos os pontos médios dos segmentos. O ponto médio de 0 a 1 aqui é 1 meio, aqui o ponto médio é 3 meios, 5 meios, 7 meios. O valor que as funções têm nestes pontos médios são a altura dos nossos retângulos, como podes ver aqui e como podes ver aqui. E se agora nós somarmos os valores destas áreas, por exemplo, a área deste retângulo é a medida da base que mede 1 vezes a altura, que é a raiz de 1 meio, é o valor que a função raiz de x toma aqui no ponto médio. Portanto, temos raiz de 1 meio, depois aqui raiz de 3 meios, raiz de 5 meios, 7 meios. Se somarmos isto, dá-nos um valor mais refinado do que este 5,384. Repara que aqui os erros, as áreas que nós contamos a mais ou que contamos a menos, são menores do que os erros verificados aqui, devido ao facto de nós usarmos mais retângulos. E, portanto, esta aproximação é uma aproximação melhor do que esta. E recorda que estamos a tentar calcular aqui uma aproximação para a área que fica entre o gráfico da nossa função e o eixo horizontal. O nosso ponto aqui é este: se agora nós começarmos a aumentar o número de retângulos que usamos aqui, se começarmos a aumentar a orla definida pelos topos destes retângulos,
ela vai ficar cada vez mais e mais colada à nossa curva e os erros destas aproximações, que podes ver aqui nesta primeira figura, começam a ser menores. E, portanto, o que nós vemos aqui é que quanto mais retângulos tivermos, melhor é a nossa aproximação. A afirmação desta ideia que podes ver aqui, quantos mais retângulos tivermos, menor é o nosso erro. Então, uma coisa que podemos pensar é a seguinte: e se tivéssemos um número de retângulos e esse número tender para infinito? Esta ideia corresponde ao seguinte: suponho que dividimos o intervalo AB em n retângulos iguais, cada um com um lado Δx, ou seja, temos n segmentos com comprimento Δx, portanto n Δx dá a medida do segmento que aqui está, que é B menos A. Se agora tomarmos o ponto médio de cada um destes n retângulos, repara, temos aqui este subíndice de 1 até n, e calcularmos os valores que a função toma nestes pontos médios, a área, o somatório das áreas destes retângulos é dado por uma expressão deste tipo. Repara que o i aqui variando de 1 até n contempla estes n casos. O f de xi são as alturas, são os valores que a função toma nestes pontos médios, e o Δx é a medida de cada um destes segmentos. Portanto, temos esta expressão aqui que nos dá a nossa área. Repara que, começando com o i igual a 1, temos f de x1 vezes Δx, depois o i passa a 2, f de x2 Δx, finalmente vai passando pelos inteiros todos até chegar a n, onde temos f de xn Δx. Temos, portanto, a soma das áreas destes n retângulos. Agora, suponho que fazemos o número de retângulos que é dado por este n aumentar, fazemos-lo tender para infinito, que significa que a largura de cada um deles tende para zero. Se o limite desta expressão existir, se for um número real L, então nós dizemos que a função envolvida é integrável sobre o intervalo AB, e este limite L chama-se integral definida de f de x no intervalo AB. E no caso do limite existir, a representação que ele tem é esta. Repara que temos aqui os símbolos, se esqueceres estes extremos AB, tens aqui a integração, tal como a vimos até agora, da função f. E agora acrescentamos estes extremos AB para representar o limite. No limite, nós vamos ter o valor exato da área da região definida pela curva da função e pelo eixo horizontal. Nota a analogia que há entre este sigma somatório e este S alongado, e a analogia que há entre este Δx e este dx. Isto porque o integral, tal como nós o temos visto, sem a referência a nenhum intervalo AB, calculado como a família das primitivas da função f, a notação, este S alongado e este dx, ela vem exatamente do cálculo de áreas, vem exatamente desta expressão que aqui está. O B costuma-se chamar limite superior de integração, o A limite inferior e o F é a função integranda.